Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista, dando continuidade à discussão sobre o jornal Folha de São Paulo, desta sexta-feira, 4 de janeiro de 2019. E analisar o jornal, ele é um trabalho por conta de você absorver algumas informações, não todas, porque existem outras tarefas durante o dia, mas é importante dar uma pincelada, embora a extrema-direita ataquem o Folha de São Paulo ou qualquer órgão de imprensa que não compactue com o governo atual. Isso é um erro de todos os governos, não só da extrema-direita, como foi também da extrema ou supostamente esquerda, né? Que a Confraria Nacionalista já deixou claro que não existe essa esquerda aí que tanto fala, né? Esses caras chegaram ao poder e fizeram o mesmo dos mesmos. Tanto que o governo Bolsonaro, que é da extrema direita, está fazendo as concessões, né? Está dentro do jogo, mas diz que não. Nós queremos que o governo dê certo, lógico, somos brasileiros, mas temos que iniciar uma discussão mais profunda sobre a realidade. Tem um texto que reuniu alguns intelectuais, e tem que é o discurso de posse do Bolsonaro, e todos têm uma ideia de que foi um discurso ideológico. O governo Bolsonaro, ele menospreza a palavra ideologia e dá como conotação do PT, mas o Roberto Romano deixa claro que vem a ser a ideologia. Romano explica que o conceito de ideologia surgiu no início do século XIX e na França, que descreve a formação das ideias, das crenças que fornecem os pressupostos para a interpretação dos fatos. Nesse sentido, é um termo neutro, não restrito a um único campo do espectro político. É isso. Então, mesmo o grupo do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, dizendo que não são ideólogos, eles o são. Mas de um conjunto de ideias, porque ideologia é o conjunto de ideias que se pauta, né? Eles pelo menos pautam isso de conservadores, né? De direita, que tem isso, que né? Família, aquelas coisas. Eles vão pontuando, e isso é um conjunto de ideias, isso é ideologia. E não é restrita a um único grupo, né? E o que o Marx vai dizer, o Bolsonaro se apropria sem saber que é de Marx. E o Roberto Romano deixa claro isso, né? A semântica negativa da ideologia teve uma de suas origens nos textos de Karl Marx, para quem a ideologia é um mascaramento da realidade, uma falsa consciência que opera para preservar os interesses das classes dominantes. Quer dizer, o Marx ele vai reunir um conjunto de ideias que ele se coloca ao lado da classe trabalhadora, se opondo à classe dominante. O discurso do grupo do Bolsonaro está mais para a classe dominante do que para a classe trabalhadora. É essa uma interpretação do que diz Romano sobre essa questão da ideologia e ser um termo neutro. Então, os grupos se apropriam. Então, o grupo do Bolsonaro mete o pau no PT, dizendo que eles são ideólogos e que o governo dele vai ser menos ideólogo. Só que, só por falar isso, ele já constrói uma ideologia. Então, a gente vai lendo e começa a ter uma visão, né? E o Romano diz o seguinte, quem estivesse sob o domínio dessa visão distorcida precisaria ser libertado. E nesse ponto, curiosamente, o Bolsonaro parece estar alinhado ao teórico do comunismo. O que o Bolsonaro está falando, quem falou isso lá no século XIX foi o Karl Marx. É que o Bolsonaro não sabe, ele não fez a leitura. Ele usa a ideia, mas ele não sabe a origem. É claro que o Marx tem as suas ideias,
a sua ideologia está de acordo com a classe trabalhadora. Essa é a visão dele, até porque é o momento histórico dele do processo de Revolução Industrial. E o Roberto diz o seguinte, é engraçado, Marx, o grande alvo das críticas de Bolsonaro, foi um dos primeiros a criticar a ideia de ideologia. Isso mostra que o redator do discurso, né, é um ignorante em história da cultura ocidental moderna. Então, o discurso que a extrema-direita está falando, na verdade, é um discurso do Marx. Porque o Marx diz que a classe dominante, ela vai mascarar. Agora, para mascarar, ela vai reunir um conjunto de ideias, né? E é interessante o texto, porque fala o seguinte, toda aquela fala do Bolsonaro de construir o fantasma do socialismo, quer dizer, eles estão construindo algo que não existe. Na realidade não existe o socialismo, os comunistas, mas o governo está construindo e vai ficar batendo nessa tecla até a própria população assimilar que existe mesmo isso. Só que não existe, é uma fantasia para a manutenção do poder. E o que nós queremos discutir é o que vai acontecer com o Brasil e os brasileiros. Saudações e até breve.